Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu estou aqui com Bruna Bravo, psicóloga, especialista há mais de 10 anos e atualmente atende adolescentes, adultos com transtornos de humor, de personalidade, auxiliando na habilitação e reabilitação de habilidades cognitivas e emocionais. Que alegria ter você aqui de volta no podcast. Bem-vinda. Muito obrigada, Cia, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar, nosso episódio é sobre neurofeedback, vocês me pediram muito, atendi, tá bom? Neurofeedback é um tratamento não medicamentoso para desregulação emocional. O neurofeedback tem um tantão de direcionamento, na verdade. Temos várias possibilidades de olhar o neurofeedback como um tratamento e hoje nós vamos falar sobre ele nas questões emocionais e na desregulação de humor. Bru, conta um pouco pra gente sobre a atuação do neurofeedback, o que é. Eu percebo que tem muitas dúvidas a respeito de ver ali quando a gente coloca no Instagram a touquinha, os eletrodos, parece que é um exame, né? Enfim, desmistifica um pouco isso pra gente. Bom, o neurofeedback é uma ferramenta de neuromodulação. O que é isso, Bruna? O nosso cérebro funciona através de uma rede elétrica e química. Tá. O neurofeedback, ele consegue verificar como estão as ondas cerebrais. Então, a partir dos eletrodos, através dos eletrodos que a gente coloca na cabeça no couro cabeludo do paciente, ele consegue medir em tempo real, a gente consegue ver no gráfico, em tempo real, como estão as ondas desse paciente. Delta, alfa, beta... Enfim, são 5 ondas de baixa frequência até alta frequência. Tá. Quando a gente verifica como estão essas ondas no cérebro do paciente, a gente consegue observar como que está o funcionamento desse paciente. Então, se é um paciente que está muito agitado, provavelmente ele vai ter uma maior amplitude de ondas de alta frequência. Se é um paciente que está mais deprimido, possivelmente ele vai estar com ondas de baixa frequência mais predominante em algumas regiões do cérebro. Tá. A gente consegue fazer esse mapeamento para identificar como que estão as ondas cerebrais e como que isso interfere fisiologicamente no indivíduo. Tá. Quando a gente pensa em desregulação emocional, essas ondas estarão desreguladas, certo? Ou elas estarão em lugares que não deveriam estar? Os dois casos, elas podem estar desreguladas e mais em um lugar do que em outro. Tá. Elas não acontecem separadamente, elas estão acontecendo o tempo todo em todos os lugares. Acontece que se a gente tem uma maior frequência de uma onda que está prejudicando algum funcionamento em alguma determinada região do cérebro, Tá. isso pode prejudicar, dar sintomas fisiológicos, dificuldade de atenção, enfim, dificuldade para relaxamento. Pode acarretar em diferentes dificuldades que a neuromodulação consegue interferir para que a gente tenha melhora nos sintomas. Quando você diz sobre ter melhora no sintoma, a gente pode afirmar que o neurofeedback, ele atua não necessariamente em um transtorno, certo? Então, é possível tratar TDAH com neurofeedback? É possível tratar ansiedade com neurofeedback? Talvez a gente tenha que ir por um outro caminho, né? Mais do que o diagnóstico, né? O neurofeedback trata o diagnóstico ou, na verdade, o neurofeedback vai tratar sintomas de diagnósticos. É mais ou menos por aí. Sim, Tá. a gente tem estudado muito essa questão dos sintomas. Tá. Então, quais são os sintomas de um TDAH? Então, uma impulsividade, uma dificuldade de concentração, Tá. sintomas da ansiedade, uma pessoa muito acelerada, uma pessoa com dificuldade para relaxamento, dificuldade para dormir, uma pessoa mais depressiva, uma apatia. Então, a gente observa que esses sintomas, o neurofeedback tem excelentes resultados. Perfeito. E se a gente comparar o neurofeedback, por exemplo, com tratamentos medicamentosos, porque esse com certeza é uma grande polêmica aqui, né? Vocês sabem o quanto eu trago essa ideia sobre outras formas. Eu não sou contra a medicação em hipótese alguma. Tenho amigos, assim, que eu respeito demais, neuropediatras, psiquiatras infantis, nas quais, inclusive, encaminho pacientes meus
Mas entendo que a medicação é uma das ferramentas que trata e que não são todos os pacientes que precisam de tratamento medicamentoso. E o neurofeedback, ele vem com essa promessa de, não sendo, portanto, medicamentoso, a gente não tem efeitos colaterais, a gente não tem um tantão de coisa, né? Mas o que é que a gente tem com o neurofeedback se compararmos com o tratamento medicamentoso? O neurofeedback, por não ser invasivo, então assim, ele é uma prática não invasiva. O indivíduo vai sair de lá assim como ele entrou. Talvez um pouco mais relaxado, talvez um pouco mais tranquilo. Esperamos que sim, inclusive, né? Por favor. Regulando essas ondas, ele tem que acalmar, né? E o neurofeedback também, a gente observa que por ele não ter problemas com interação medicamentosa, mulheres grávidas podem fazer, crianças podem fazer. Tá. Então, a gente observa que o neurofeedback, por não ter essa questão... Contraindicação, assim? Tá. Nem sintomas físicos, enfim, ele não tem contraindicações realmente. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter, então, assim, algumas questões neurológicas graves, epilepsia, a gente indica que o paciente passe por um médico, enfim, busque recomendação médica. Mas, de forma geral, ele é muito seguro para a população. E nas primeiras sessões, a gente já começa a ver a evolução do paciente. Ele já começa a se sentir mais tranquilo, ele já começa a ter uma regulação maior dessas ondas. Eu tenho estudado bastante o neurofeedback, temos feito isso juntas, inclusive, né? Esse tem sido um grande universo para a gente, para proporcionar regulação emocional e sintomatologia de neurodesenvolvimento através, então, de um método não invasivo. E uma coisa que eu noto no neurofeedback, que traz muita segurança, é que a medicação, por ter efeitos colaterais, há muito medo das famílias, né? Tanto para os filhos quanto para si. E também tem uma questão da dependência que o remédio tende a causar. Psicoestimulante não, né? Mas remédios, por exemplo, como antidepressivos, ansiolíticos, eles vão ser tendenciosos a causar dependência, né? E os psicoestimulantes, eu digo para as famílias que não causam dependência, por eles ficarem tranquilos, mas causa uma dependência emocional. Porque tomou o remedinho, igual Neosaldina, tá com dor de cabeça, toma o remédio, passa. Psicoestimulante é assim também. É uma necessidade de segurança, né? Exatamente. Ou então aquele SOS que eu deixo na bolsa, ou seja... O remédio traz pra gente um lugar de dependência mais psicológica, não só de dependência química, né? E tudo isso nos leva, então, à falta da busca por uma regulação emocional de fato. Que funcione, afinal de contas, eu já tenho quem faça por mim, né? E o neurofeedback não, né? Já que é um lugar de neuromodulação, então nós vamos aprender comportamentos novos e formas novas de reagir a situações ansiogênicas ou frustrantes, ou enfim, sejam elas quais forem. É por aí, não? Sim, isso mesmo. Ele desenvolve uma maior autonomia no paciente. Então, como a gente recomenda, em torno de 20 a 40 sessões. Com a repetição desse procedimento, ele vai verificando, nossa, o que eu faço que eleva minhas ondas? O que eu faço que abaixa as minhas ondas? Ele vai recebendo feedback em tempo real e isso vai sendo um aprendizado. Isso desenvolve a autonomia do paciente. E aos poucos, ele vai tornando mais frequente com essa regulação desse funcionamento da atividade cerebral. Tem alguma vertente ali da regulação emocional que o neurofeedback atue mais, atue melhor? Tem algum sintoma que ele é mais efetivo ou menos, enfim? Então, tem sido muito estudado, eu verifiquei vários estudos, então assim, os estudos estão muito bem embasados na questão de ansiedade, então... pacientes ansiosos têm uma frequência maior de ondas altas, então a diminuição dessas ondas beta, gama no cérebro traz muito resultado para o paciente ansioso, para o paciente que não consegue dormir, que tem dificuldade de relaxamento. Na depressão também a gente tem visto que a regulação da onda alfa no córtex pré-frontal
melhora muito os sintomas depressivos. Concentração, a gente tem muitas melhoras com a concentração. Então, assim, os estudos estão avançando. E é óbvio que não se compara com os estudos em relação aos medicamentos. Mas a gente... Em quantidade, né? Não em eficácia, exatamente. Né? Mas a gente não pode negar. Existe. É uma ciência. O cérebro tem um funcionamento eletroquímico. É uma ciência, tá aí. A gente não precisa provar isso pra ninguém. Sim. Sim. E destes sintomas que a gente enfrenta, né? E que acaba nos desregulando, de alguma forma, também nós vamos ter um comportamento fisiológico, uma reação fisiológica que o neurofeedback pode pegar, né? Como, por exemplo, bruxismo, por exemplo, que não é um transtorno lá do emocional, um transtorno de ansiedade, mas que está presente no funcionamento daquele paciente ansioso, seja ele criança, adolescente ou adulto, né? Com certeza, sim. Bruxismo, dores de cabeça. Tá. Transtorno, sintomas de pré-menstruais. Tá bom. Ajuda na regulação do humor. Então, assim, tem muitos sintomas que vêm acompanhados, talvez, com uma ansiedade ou com uma depressão, mas que são sintomas específicos ali, que a gente talvez não perceba todos os dias, porque não dá aquele mega prejuízo, mas uma pessoa que passa com dor de cabeça a semana inteira, e depois que ela começa a fazer o neurofeedback, ela não tem mais tanta dor de cabeça, é um ganho para a qualidade de vida enorme, né? E para o próprio humor. Uma pessoa que não sofre de dor de cabeça diariamente, ela vai ser menos irritada, ela vai ser mais concentrada. Tem aí também uma hierarquia de melhoras, né? Vai conseguir resolver melhor os problemas, vai ter menos prejuízos, enfim. Assim como uma pessoa que tem bruxismo, ela sente dor no rosto o tempo todo. Sim. Dor crônica também, tem muitos estudos falando de dor crônica. E dor crônica, gente, é um tratamento muito difícil. Se a gente for pensar só na linha terapêutica e até na linha medicamentosa, porque o medicamento tem muito efeito colateral. E aí, mesmo que ele não sinta aquela dor, ele tem outros efeitos. Sim. Então, prejudica o fígado, prejudica o rim. Tem muitos outros efeitos. E o neurofeedback veio para melhorar isso. É isso, sem causar outros danos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, até em estudos para menopausa, né? Que vai regular essas doses hormonais, nós estamos então falando que a neuromodulação ela é responsável por regular a nossa homeostase, o corpo, o funcionamento fisiológico, ele se adequa, né? E aí me surge aqui então uma questão de: é possível vincular, ou talvez seja até necessário, relacionar, enfim, o neurofeedback com terapia, não? Muito necessário, muito bom. Assim, se a gente pensar que a gente pode juntar os dois, é o cenário maravilhoso. Tá bom. Vamos lá. Não é regra, mas seria bom. Tá bom. Cenário ideal. Vamos juntar a terapia com o neurofeedback. Vai ser maravilhoso. Mas se a gente não consegue unir os dois, a gente pode fazer separado, não tem problema. Tá. Então, mesmo porque o neurofeedback vem para muito desses sintomas que talvez na terapia, a dor de cabeça, chega um paciente que ele é ansioso desde a infância e ele tem essa dor de cabeça crônica. Sim. Vai ser muito difícil eu tratar isso em terapia. Esse sintoma. Então, vamos pro neurofeedback. Legal. E aí, se a gente conseguir trabalhar em conjunto, ótimo. Se a gente precisar fazer escolhas, nós fazemos escolhas. O que é da psique trata na psique, o que é do corpo cuida no corpo, Isso né? mesmo. Legal, muito bom. E se a gente pensar nesses sofrimentos fisiológicos que acabam causando um sofrimento emocional, né? Dor de cabeça, bruxismo, síndrome do intestino irritável, que nós temos várias pesquisas que afirmam o quanto o neurofeedback traz benefícios, enfim, essa homeostase mesmo. Em quanto tempo a gente consegue começar a ver resultado? Porque, imagina, neuromodulação não é como remédio, né? Que tomou e a gente vai ver a melhora ali imediata. Como que tudo isso funciona? Então, o tratamento indicado são 2 sessões semanais, com um mínimo de 20 sessões. Tá.
Então, até 40 sessões. Então, quando o paciente chega pra gente, a gente elabora um protocolo individualizado, personalizado, vai depender muito dos sintomas, enfim, da quantidade de queixas que ele vem pra gente também, porque às vezes cada protocolo é específico para uma questão. Então, assim, fazendo 2 vezes por semana, em torno da 10ª sessão, a gente já consegue ver resultados bem significativos. Tá. Ele já consegue uma estabilização do humor melhor, ele já consegue dormir melhor, a gente já percebe redução dos sintomas de alguma dor específica. E aí, até a 20ª sessão, ele vai entrando num processo de manutenção dessa melhora. E é um aprendizado. Assim como na terapia é um aprendizado também, no neurofeedback é um aprendizado. Ele vai recebendo estímulos ao vivo ali, de um estímulo visual e um estímulo auditivo, para entender, olha o que está acontecendo comigo. E aí ele vai aprendendo. Conforme ele for aprendendo, a evolução é individualizada? É individualizada, mas assim como um remédio também, né? Claro, com certeza. Nem todo remédio que funciona para um funciona para o outro. Exatamente. Né? Pensando em protocolo, é a mesma coisa? É a mesma coisa. E como é que funciona uma sessão de neurofeedback? Acho que essa é uma das principais dúvidas, porque no processo terapêutico, apesar de haver, obviamente, alguns mitos, né? De que terapia é uma conversa, e é claro que isso não é uma verdade, mas a gente tem uma ideia, a gente consegue construir na cabeça mais ou menos como é que funciona. O neurofeedback, como a gente só vê aquela touquinha cheia de fio e tal, parece que é uma coisa que dói, enfim. Como que funciona uma sessão de neurofeedback? Como é que se chega num protocolo de tratamento? Como é que você enxerga isso? Então, o paciente chega pra gente, nós fazemos a anamnese, como em qualquer procedimento, a gente faz uma anamnese muito estruturada para entender todas as queixas do paciente, histórico de vida, enfim, sintomas, medicação. A gente procura saber o máximo de informações possíveis. E aí, a gente faz a primeira sessão que a gente chama de mapeamento. Tá. Então, o paciente chega pra gente, nós colocamos o eletrodo no couro cabeludo do paciente. E nós fazemos 5 etapas, com cada etapa várias atividades. Então, em uma atividade ele lê um texto, em outra atividade ele só escuta o texto, em outra atividade ele faz uma contagem, por exemplo. Enfim, a gente tem um protocolo de atividades para que a gente consiga mapear o cérebro dessa pessoa. Em todas essas atividades, nessas 5 etapas, a gente vai mudando os eletrodos de lugar para identificar como está o funcionamento dessa parte elétrica em cada parte do cérebro. E em tempo real já vai saindo um gráfico ali pra gente de como que estão essas ondas cerebrais. Tá. Assim que o paciente termina, a gente já tem acesso a um gráfico aí importante, com considerações importantes sobre como estão essas ondas cerebrais. E a partir daí, a gente define o protocolo personalizado de tratamento para o paciente. Tá. Então, a gente identifica. A gente chama lá, tem uns protocolos, né? De coerência, um protocolo de frequência. Vai tudo depender de como está o cérebro dessa pessoa. Tá. E aí, a gente faz o levantamento de toda a parte, de todo o funcionamento cerebral. Elaboramos um protocolo individualizado e o paciente começa o tratamento. Tá. E aí, a intenção é que seja 2 sessões por semana para que ele venha e vá aprendendo a se autorregular. Igual na terapia, tem, por exemplo, como elencar as metas por onde começaremos e depois a gente avança, porque, sei lá, se chega alguém com dor de cabeça, uma dor crônica, com bruxismo, com síndrome do intestino irritável, com sintomas de TPM, enfim, não dá para tratar tudo. Imagino que para cada sintoma, nós temos um protocolo, né, devido. Então, a gente vai elencando cada problema para trabalhar em um determinado momento, ou dá para juntar um pouco de problema num combo só? Como é que funciona? Às vezes dá para juntar, às vezes a gente precisa priorizar alguma coisa. Tá. Então, vai depender muito dos sintomas, mas a gente elenca a prioridade. Então, assim, se é um paciente que não tá conseguindo dormir, é uma prioridade. É uma prioridade. Uma dor crônica, uma dor frequente, também é outra prioridade, porque são sintomas que desregulam todo o sistema fisiológico. Então, a gente precisa trabalhar isso
para depois ir para outros aspectos mais específicos. Por exemplo, uma concentração. Primeiro a gente trabalha o sono, depois a gente trabalha a concentração específica. E aí, você que vai direcionando isso para o paciente numa devolutiva. Fez um mapeamento, constrói o plano de tratamento dele e apresenta para ele por onde começar. Isso mesmo. Tá. E aí, se não pode fazer 2 vezes por semana, tudo bem fazer uma? Não é, né? Tá, tudo bem, a gente vai 2. Tá. E 2 prioritariamente para ser mais rápido ou porque uma não é efetivo? É efetivo, mas a gente precisa. O cérebro, vamos pensar, gente, o nosso cérebro tá lá desde a nossa infância funcionando da mesma forma, numa frequência. A gente precisa de um padrão maior para conseguir alterar essa frequência. É uma frequência de onda cerebral. Não é uma coisa que a gente tem tanto controle não estando fazendo tratamento, não fazendo tratamento. Sim, E a gente precisa de um estímulo para isso. entendi. Não é um comportamento, né? Não. É um estímulo da onda. Não tem como estimular essa onda se não for com o treino. Sim, Inicialmente, sim. sim. A gente aprende. E milhares de outras dúvidas vão surgindo, não é? Mas a gente pensar aqui um pouco sobre, até fechando aqui um pouco esse assunto do neurofeedback, que talvez, se a gente abrisse para um tira-dúvidas, várias dúvidas parecidas aconteceriam, porque no fim, talvez as principais sejam como funciona e por que vai melhorar, né? Por que isso melhora meu humor e meus sintomas, enfim. O que você direcionaria a gente com o neurofeedback como os sintomas prioritários, assim, para se procurar ajuda do neurofeedback quando a terapia, por exemplo, não está fazendo efeito mais, de repente, no caso de um adulto, por exemplo, como que a gente elege o tratamento do neurofeedback como o principal? Então, assim, gente, questões do sono. A gente tá com muita dificuldade hoje em dia com essas questões de transtorno do sono, enfim, dificuldades para relaxamento. Eu acho que o sono é um dos principais, porque a gente tem todos os protocolos de higiene do sono, enfim, temos a melatonina, temos diversos recursos. Mas, se o seu cérebro tá carregado de ondas de alta frequência, talvez ele precise de um estímulo diferente. Sono, alimentação, transtornos alimentares. Eu acho que a gente consegue bons resultados para esse controle do impulso. Enxaqueca, bruxismo, dificuldade de concentração, impulsividade, raiva. Tem vários sintomas específicos que a gente consegue um ótimo resultado trabalhando com as ondas do nosso cérebro. Regulando dentro, para ficar regulado fora. Isso mesmo. Não é? Muito bom, obrigada. Obrigada pelas suas contribuições. É um assunto que a gente precisa explorar muito, que a gente precisa construir juntos o tempo inteiro, para que, com certeza, as nossas demandas sejam abastecidas de tratamentos eficazes, baseados em neurociências e que a gente use a tecnologia a favor da saúde, né? Obrigada, Bru. Eu que agradeço, foi um prazer, gente. Obrigada, até a próxima.